O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo ao precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje são muito ricas. Josias, rei de Israel, foi o que virou a situação na sua pátria, porque infelizmente os israelitas tinham caído no paganismo, tinham deuses, tinham templos a esses deuses, o que desgostou muito o coração de Deus. Mas surgiu Josias, que era jovem, revirou toda a situação. Então, Deus mandou para ele uma palavra através de Jeremias para animá-lo, reforçá-lo naquilo que ele vinha fazendo. Vamos tomar diretamente para nós aquilo que Jeremias disse a Josias. Porque é uma coisa pessoal para Josias, é uma coisa pessoal para nós. Ele diz: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Veja que beleza. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Sim, a você. Deus te conheceu. Deus me conheceu antes de me formar no ventre de minha mãe.
antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei. Antes de saíres do ventre de tua mãe, eu te consagrei. Você foi consagrado ao Senhor. E te fiz profeta das nações. No sentido de que talvez você não seja um grande profeta, como Isaías, mas é um propagador daquele que é, de Jesus, da verdade, dos mandamentos de Deus, da vida nova. Foi para isso que o Senhor te consagrou. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, os sacerdotes e o povo da terra. Deus aqui está dizendo, eu te transformarei em um cristão forte, destemido, que leve meu nome, que viva a minha vida. Sim, eu te farei uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, são todos símbolos. Um muro de bronze que não se move contra todo o mundo. Frente aos reis e os príncipes e os sacerdotes e todo o povo. Cristãos fortes, destemidos, que servem ao Senhor, que enfrentam todas as situações necessárias. Eles farão guerra contra ti. Quando um cristão é assim, fazem guerra contra ele. Você entende? Não é guerra, mas como esses cristãos são perseguidos, difamados, desprezados. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Veja, essa palavrinha, diz o Senhor, é como um juramento. É o Senhor dizendo. É Ele que diz, eu haverei de defender-te, serei o seu escudo, a sua proteção. A segunda leitura é conhecida, mas lindíssima. Eu diria, é o coração do Evangelho trazido a nós por São Paulo. Os coríntios tinham muitos dons, graças a Deus. Paulo cultivou esses dons e eles os usavam. Paulo agora quer dizer que desses dons todos, o principal é o amor. Você ouviu na leitura que ele fala várias vezes em caridade. Por quê? Porque no grego existem 3 palavras diferentes para dizer amor. Nós vamos usar aqui a palavra amor, que é a que mais nós conhecemos e que nós vivenciamos. Aspirai aos dons elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor,
não sou nada. Veja, se eu falasse todas as línguas, as dos anjos e as dos homens, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa. Se eu tivesse o dom de profecia, que é maravilhoso, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transformar montanhas, veja, quanto poderio nesses dons, mas não tivesse amor, eu não seria nada. Eu não seria nada. Para dizer, o amor é o maior, é o maior, é preciso amar, é preciso amar. O amor resume tudo, o amor traz tudo. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, veja bem, gastar todos os bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse amor, isso nada me serviria. Veja, nada me serviria, diz o Senhor. Se você faz isso com amor, maravilhoso. Se você faz isso, simplesmente perde o valor. O amor é que dá o peso a tudo. Continua São Paulo. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, veja que importante, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Não se alegra com a iniquidade de maneira nenhuma, mas se regozija com a verdade. E aí vem, o amor tudo suporta, tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo desculpa, o amor não acabará nunca mais, porque no céu o que teremos é amor. Então ele nunca mais vai acabar. Começamos na terra o que vamos viver no céu. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência desaparecerá. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. No céu vai ser assim. Atualmente permanecem essas três coisas: a fé, a esperança, o amor. Mas o maior deles é o amor. Repito, agora permanecem essas três coisas: a fé, importantíssima, a esperança, importante, o amor. Mas o maior deles é o amor. E no Evangelho, nós encontramos que Jesus, que foi rechaçado da sua terra, Nazaré, vai para o sul, nas margens do Mar da Galileia, e se hospeda na casa de Pedro. A casa de Jesus era a casa de Pedro.
O quartel-general de Jesus era a casa de Pedro. Era para lá que o povo vinha em borbotão. E então o próprio Jesus diz: naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer. Ele abriu o livro e surgiu a palavra de Isaías. Foi na abertura, não era um livro como o nosso, eram rolos que eles usavam. Ele desenrolou, né, e caiu justamente na profecia de Isaías. E Jesus disse, depois de lê-la: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Eles ficaram maravilhosos. Jesus tinha trazido a eles algo novíssimo, que aquilo que estava em Isaías, que eles conheciam bem, estava se realizando naquele dia, naquela sinagoga, em Jesus. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, alguns que começaram a dizer: mas não é este o filho de José, que eles conheciam bem? José era um simples carpinteiro. Não é esse o filho de José? Jesus entendeu. Porque no primeiro momento eles acolheram, aceitaram, se alegraram, mas agora quando começaram a falar, ele não é o filho de José, que nós conhecemos o pai dele, conhecemos a mãe dele, conhecemos. Todos admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam a alguns: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. Um desafio para Jesus. Faz os milagres que você fez lá em Cafarnaum e que nós ouvimos, faz agora aqui, diante de nós, para nós vermos. Foi aquele reboliço na sinagoga, que antes estava tão tranquila, onde as pessoas aceitaram aquela profecia de Isaías, referia-se a Jesus. Tudo se desencadeou. E Jesus continua: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E não estava sendo bem recebido mais uma vez em Nazaré. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Sarepta. Havia muitas viúvas. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias. A nenhuma delas. A não ser a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia, portanto era estrangeira. Sidônia era um país fora de Israel. E no tempo do profeta Eliseu, de Jesus, havia muitos leprosos em Israel. Contudo,
nenhum deles foi curado, mas somente Naamã, o sírio. Ele era sírio, não era judeu. Foi uma cura admirável. Ele era leproso e foi curado quando Eliseu mandou que ele se banhasse nas águas do Jordão. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Imagine esse furiosos deles. Ficaram mesmo furiosos. Perceberam que Jesus estava falando deles. No passado, Deus escolheu aquela viúva. No passado, Deus escolheu aquele leproso. E não tinha escolhido eles ainda não. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Veja, com a intenção de jogá-lo no precipício. Um desses biblistas me fez um grande favor, quando estive na Terra Santa, de me levar a esse lugar. E mostrou esse lugar. Realmente é uma fenda no muro. Então eles subiram o morro com a intenção de jogar Jesus naquele precipício, aquela fenda no monte, de onde ele não teria como escapar. Jesus, porém, veja só a tranquilidade de Jesus. Ele estava com a verdade. Ele sabia o que estava dizendo. Ele acabou contradizendo o que eles pensavam. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Passando tranquilamente pelo meio deles, e eram muitos, furiosos, e ninguém lhes fez nenhum mal. E Jesus continuou o seu caminho. Conosco é a mesma coisa. Se você está com Jesus, as piores coisas não acontecem com você. Jesus estando com você, Ele o liberta. Ele o traz para próximo dele. Ele vai com você, vai à sua frente, dá-lhe coragem, dá-lhe força. E é isso que nós temos que buscar. Jesus é assim naquele tempo e é agora sim. Claro, nós não somos, mas estamos com Jesus. Jesus realiza isso conosco. Louvamos a Deus pelas leituras de hoje, que são maravilhosas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.